Eu não pedi para vir aqui. Eu precisei. Eu precisei, depois de anos de silêncio cúmplice, depois de incontáveis noites acordado, olhando para o teto e sentindo o peso da nação se concentrar sobre o meu peito. Eu não busco um pódio, não busco o perdão fácil ou a absolvição. Não. Eu estou aqui para esvaziar a minha alma, porque o peso dela se tornou maior, infinitamente maior, do que o peso da minha própria história. Durante anos, eu menti. Não diretamente, claro. Eu não subi ao púlpito para declarar falsidades flagrantes sobre a minha honestidade. Não. Minha mentira foi muito mais sutil, mais devastadora. Eu menti pelo silêncio. Fui o guardião, o zelador, o principal arquiteto de um segredo que corrói a fundação da nossa nação, que desmantela a confiança de vocês, o povo soberano, na própria ideia de democracia. Chegou o momento de quebrar esse silêncio. Chegou o momento de entregar a vocês a única coisa que me resta, a única coisa que me redime, a verdade nua e crua. A verdade sobre como compramos as eleições de vocês com o dinheiro de vocês. Eu sei o que essa confissão significa. É o fim. É o fim de qualquer legado que eu pudesse ter construído. É a destruição total da minha imagem pública, a mancha permanente em meu nome e na minha família. Eu serei rotulado. Serei perseguido. Mas a dor do julgamento público é pálida e fria comparada ao inferno que eu carrego em minha consciência. Eu fui o presidente. Eu estava lá, no centro de tudo. E a máquina que eu liderei, a que eu jurei servir, não servia ao povo soberano. Servia à própria manutenção, à perpetuação de um poder podre e viciado, um ciclo interminável de reeleição bancado com a miséria do contribuinte. Lembro-me, como se fosse hoje, do primeiro dia em que a minha própria ilusão de poder ruiu. Não foi um colapso imediato, foi uma erosão lenta, dolorosa, como a água pingando insistentemente sobre a pedra. Eu assumi o mandato com a promessa de grandes reformas. Eu tinha um plano. Um plano real, detalhado, para reverter a inércia, para mudar radicalmente a política, para quebrar as amarras que prendiam o nosso potencial. Eu via o futuro, eu via a prosperidade que nos era devida. Mas logo fui confrontado pela realidade brutal do Congresso. Meus projetos, aqueles vitais, os que realmente iriam transformar a educação de base, os que reformariam a previdência para as futuras gerações, os que dariam autonomia financeira para o nosso sistema de saúde em regiões remotas, estavam mortos. Não estavam sendo debatidos, estavam simplesmente mortos. Engavetados. Bloqueados com uma eficiência cirúrgica, por alianças informais, por interesses não declarados e por uma fome insaciável por recursos que eu, ingenuamente, não havia mapeado. Eu tentava argumentar pela razão, pela lógica, pelo bem comum. Eu convocava líderes, mostrava gráficos, implorava pelo patriotismo. E eles me ouviam com uma polidez fria, um sorriso quase paternal, como se eu fosse a criança na sala pedindo um brinquedo que o adulto já sabia que jamais seria comprado. Eu era o presidente da República, o chefe da nação. Mas em essência, eu era um refém. Não um refém de sequestradores com capuzes e armas, não. Mas um refém de ternos caros, agendas lotadas e de uma burocracia que se movia não pela razão, mas pela chantagem velada. A cada veto derrubado, a cada projeto crucial que eu via definhar na Comissão de Constituição e Justiça, a sensação de impotência se tornava uma náusea. Eu estava na cadeira mais alta, mas o poder real não estava comigo. Ele estava espalhado pelos corredores de mármore, nos conchavos de gabinetes fechados e, sobretudo, na caneta de quem controlava a liberação de dinheiro para os redutos eleitorais. A promessa de grandes reformas com que eu entrei virou papel de rascunho. O sistema engoliu a minha ideologia e depois começou a mastigar a minha alma. E então veio ele. Lembro-me do dia. Um dia chuvoso, o cheiro de café frio pairando no ar do meu gabinete. O assessor. Cínico, sim, mas com um olhar que havia visto a ascensão e a queda de 5 presidentes antes de mim. Ele tinha a sabedoria fria dos coveiros da política. Me puxou para o lado, fora do alcance dos gravadores. A tensão entre nós era quase física, como ar rarefeito. Aquele olhar, ele não viu o presidente, ele viu o novato,
o idealista que estava prestes a ser esmagado pela engrenagem. E disse, com uma voz baixa, um sussurro que, para mim, foi o trovão que partiu o céu da minha ignorância. Presidente, o país não é governado por leis, é governado por negociação. As leis são para o povo. O orçamento? O orçamento, senhor presidente, é o nosso caixa. É o combustível que move esta casa. E o Congresso não vota por ideologia, ele vota por verba. Seus projetos, aqueles vitais, que o senhor realmente acredita que vão mudar o país. Eles precisam de um incentivo para sair da gaveta. Aquela palavra. Incentivo. Como um eufemismo frio e cirúrgico para decadência. Ele não estava falando de suborno no sentido primário, da maleta de dinheiro. Não. Estava falando de algo muito mais sistêmico, mais legalizado, mais perverso. A máquina de corrupção havia evoluído para a corrupção do sistema. Foi ali, naquele gabinete silencioso, que criamos o mecanismo. Um arranjo engenhoso, diabólico na sua simplicidade, para contornar a rigidez da lei e negociar apoio político com verbas. Não era um ato isolado de roubo, era um sistema que permitia ao executivo e ao legislativo desviarem montantes colossais de recursos para fins estritamente eleitorais, e não de Estado, sem que a população sequer percebesse a manobra. Batizamos, internamente, de o cofre escondido. Não era uma lenda, não era um boato de bastidores. Era um fundo operacional. Uma parte muito real, e secretíssima, do orçamento da União. Onde o dinheiro não era roubado para o nosso bolso, mas era desviado para a manutenção do nosso poder. Onde estava o segredo? Vocês trabalham. Vocês pagam impostos. Pagam para manter a saúde, a educação, a segurança, para construir o futuro dos seus filhos. Esse dinheiro que é seu é dividido em duas grandes partes no orçamento, a parte obrigatória, salários, dívidas, e a parte discricionária, investimentos, custeio. O segredo do cofre não estava no desvio direto, no roubo primário. É muito mais perverso. O segredo estava na direção do gasto, na prioridade invertida, na manipulação dos recursos discricionários. A lei nos obrigava a gastar uma certa porcentagem do PIB, mas não especificava onde, detalhadamente. Essa margem, essa elasticidade perigosa do discricionário, era o nosso playground. Era o cofre. Usávamos as famosas emendas parlamentares e outros instrumentos de repasse voluntário, como cheques em branco para reeleição. Não se enganem, as emendas são legais, na teoria. Na prática, eram o lubrificante desse mecanismo podre. O esquema era simples e diabólico, operado na calada da noite, em votações críticas e negociações de último minuto. O deputado ou senador nos dava o voto crucial para aprovar uma medida de governo impopular, ou para evitar um impeachment, ou para blindar um ministro impopular. Em troca, eu, como presidente, autorizava a liberação de uma quantia monumental de verba do cofre escondido, para ser gasta unicamente e exclusivamente em sua base eleitoral. O dinheiro do seu imposto, aquele que deveria ir para a compra de medicamentos de alta complexidade em um hospital de referência que estava ruindo, que deveria ir para a capacitação de professores, para a manutenção de estradas vitais, ia, em vez disso, para a reforma da praça ou a compra de um caminhão de lixo novo que garantiam a foto, a placa de inauguração e o voto do deputado no ano seguinte. Ele não era eleito por competência, por ideais, por um projeto de país ou por uma visão de futuro. Não. Ele era reeleito por ser o distribuidor, o Papai Noel, de uma riqueza que não era dele. Ele negociava a compra de sua reeleição com o dinheiro de vocês, o dinheiro de quem, ingenuamente, estava votando nele. Era a compra da lealdade pelo dinheiro do contribuinte. Eu assinei centenas desses documentos. Centenas de autorizações que priorizavam o voto sobre a vida, o mandato sobre a saúde pública. Deixe-me dar exemplos concretos, os que me perseguem nos meus pesadelos, os que mais me envergonham. O caso da UTI neonatal e o parque aquático, lembro-me, com um arrepio de vergonha, da liberação para a construção de um complexo de lazer aquático, completamente supérfluo, em uma cidade no interior de um estado estratégico. O custo? Gigantesco. A necessidade? Nenhuma.
O objetivo? Garantir que o prefeito local, aliado-chave do senador que controlava 1/3 dos votos na votação daquele mês, tivesse sua vitrine de inauguração na véspera da eleição. A obra seria chamada, com pompa, de Oásis do Povo. Na mesma semana, recebi um relatório não oficial, assinado por técnicos desesperados, alertando que, na capital daquele mesmo estado, UTIs neonatais estavam fechando as portas por falta de verba básica para comprar respiradores e pagar o plantão médico especializado. O dinheiro necessário para salvar a vida de bebês prematuros era uma fração ínfima do que foi liberado para o tal oásis. Minha caneta priorizou o lazer inútil e o voto, em detrimento da vida. Eu assinei a liberação do oásis. E o relatório da UTI foi arquivado. O caso dos tratores inúteis, outro. Assinei a liberação para a compra de 50 tratores para uma cidade de 5.000 habitantes. Pensem bem, 50 tratores. Não havia mais onde usá-los. Os que já existiam estavam parados. Mas o prefeito e o deputado federal que o sustentava eram peças-chave para a votação da semana seguinte que garantiria a aprovação de uma medida impopular, mas vital para o nosso governo. Os tratores foram comprados. Ficaram expostos por um mês na praça, usados como propaganda. Depois, apodreceram no depósito porque não havia dinheiro para combustível ou manutenção. Um gasto colossal, um desperdício revoltante, que poderia ter reestruturado toda a segurança pública da capital daquele estado. Mas a segurança pública não dá foto de inauguração. O trator, sim. O caso do remédio negado, o mais cruel de todos. Havia um fundo específico, no meu Ministério da Saúde, para a compra de medicamentos de alta complexidade. Um remédio caríssimo que tratava uma doença rara e degenerativa em crianças. Eu fui pessoalmente implorado pelos pais. A verba para a compra estava lá, no orçamento. Mas, na mesma mesa, havia solicitação de liberação para a construção de um ginásio poliesportivo em uma cidade que tinha outros 3, mas que era o reduto eleitoral de um líder de partido crucial para a nossa maioria. A verba do cofre não era infinita. Ela era finita, e vinha do discricionário. E a escolha que me apresentaram, na frieza de um memorando, era ou o ginásio ou o remédio. A pressão política era sufocante. A perda do voto daquele líder poderia desestabilizar a base e derrubar o governo. Eu olhei os papéis. Eu priorizei a sobrevivência política e assinei o ginásio. As crianças. Bem, as crianças continuaram esperando o processo burocrático que as leis diziam que elas mereciam. Mas o cofre escondido já havia sido esvaziado para o ginásio. Essa é a verdade que me persegue e me consome. Eu fui cúmplice. Eu fui cúmplice da destruição de hospitais, da falência de escolas e da precariedade da segurança pública, instituições que precisavam desesperadamente desse dinheiro para financiar a vaidade e a sobrevivência política de centenas de parlamentares. O dinheiro do cofre escondido nunca foi para projetos de Estado. Repitam isso, internalizem essa verdade, nunca foi. Foi para projetos de poder pessoal. E eu, com minha caneta, permiti isso. É por isso, caros concidadãos, que vocês se perguntam em casa, na mesa de jantar, na fila do ônibus, por que, a cada ciclo de 4 anos, parece que o Brasil não avança? Por que as mesmas falhas se repetem com a precisão de um relógio, em saúde, em educação, em segurança? A resposta é simples e devastadora. O sistema do cofre escondido impede a meritocracia e a eficiência. Um ministro ou secretário que faz o bom trabalho, que fiscaliza, que se recusa a liberar a verba política, que exige comprovação técnica e licitação transparente, ele é fritado. Ele é sabotado. Ele é isolado e acaba demitido, muitas vezes com a desculpa da reforma ministerial. O gestor que joga o jogo, que abre as comportas do cofre para o Congresso, que assina a liberação das verbas sem questionar a necessidade real, ele é premiado. Ele é sustentado no cargo, mesmo que seja o mais incompetente dos gestores. A ineficiência e a lealdade ao esquema tornam-se a moeda de troca mais valiosa do que o resultado para o cidadão. O Brasil está paralisado por uma lógica invertida. Ninguém é premiado por resultados para a nação, mas por lealdade ao esquema. A agenda do voto rápido. O Congresso,
Sob o poder do cofre, dita a agenda do país não pelo que o Brasil realmente precisa, logística de longo prazo, infraestrutura de base, investimentos em ciência e tecnologia, educação em tempo integral, mas pelo que o mandato individual deles exige, obras que dão visibilidade rápida e efêmera. É por isso que a saúde jamais funciona, ela é complexa, ela exige anos de investimento em capital humano e infraestrutura, ela não dá voto fácil. Quem dá voto é a ambulância novinha, o carro de polícia polido, comprados em ano eleitoral, não importa se eles estão parados na garagem por falta de manutenção no ano seguinte. Isso não é apenas má gestão. Isso não é apenas burocracia excessiva. Isso é um crime organizado contra o futuro do país. É uma manipulação perversa, sistemática, da democracia, onde o poder é mantido pelo controle das finanças públicas. Eu fui parte da mentira. Eu ajudei a construir e a operar o cofre escondido. Eu sei que meu nome será manchado para sempre, mas minha consciência não me permite mais dormir. Eu não busco o perdão de vocês. Eu busco apenas a verdade, porque só a verdade pode libertar vocês. Lembro-me de quando a mentira se tornou insustentável. Foi na inauguração de um hospital modelo, construído em tempo recorde por uma organização não governamental. Eu estava lá, sorrindo para as câmeras, apertando mãos, falando sobre o compromisso do governo com a saúde. Mas enquanto eu falava, minha cabeça estava naquelas UTIs neonatais fechadas que eu havia condenado por causa de um parque aquático. O sorriso era uma máscara. O discurso era uma blasfêmia. Ali, no meio do cheiro de desinfetante e esperança, eu senti o meu papel no mecanismo. Eu era o grande falsificador, o ilusionista que desviava a atenção do público do roubo sistêmico. E o que me quebrou, o que me forçou a estar aqui, não foi o medo da prisão, mas a percepção fria e cortante de que eu era a principal barreira entre a miséria do meu povo e a eficiência que eles mereciam. Eu usei a minha caneta, a ferramenta mais poderosa da República, para condenar milhões de brasileiros à repetição dos mesmos problemas. Eles vão negar cada palavra que eu disse. Eles vão me atacar com todas as forças, vão me caluniar. Vão dizer que estou louco, que sou um traidor, um ressentido. Vão dizer que estou inventando para me vingar. Mas vocês viram meus olhos. Eu estou falando a verdade. A verdade que destrói meu nome para que o país tenha uma chance de se reconstruir. Agora, o cofre está aberto. Eu revelei a localização. Eu dei a vocês o nome da doença. O que fazer a partir daqui é responsabilidade de vocês, o povo brasileiro, o verdadeiro dono deste país. Vocês não podem mais aceitar a esmola eleitoral do político. Quando ele trouxer a placa de inauguração na véspera da eleição, não o aplaudam. Questionem. Exijam uma resposta. Perguntem-lhe, com voz firme, com a indignação que lhes é devida. De onde veio esse dinheiro? Não é seu, é meu, pago com o meu trabalho. Qual foi a fonte exata deste recurso? Por que esta obra só veio agora, na época da eleição? Por que não há 2 ou 3 anos? Qual projeto essencial do meu bairro, ou do meu estado, a UTI, a escola, a estrada, foi abandonado, ou teve sua verba cortada, para financiar essa sua obra aqui? Vocês precisam entender que essa obra paga com dinheiro do cofre é uma distração. É o truque de mágica para que vocês não vejam o rombo no dinheiro da merenda escolar, do hospital ou da segurança pública que ficou em segundo plano. A única saída é a transparência total e imediata. Se o Brasil não tiver a coragem de exigir transparência total e restrita em tempo real sobre cada centavo do orçamento liberado para as chamadas bases, as emendas, os convênios, os repasses, os fundos discricionários, estaremos condenados, eternamente, a ser o país onde o povo paga pelo seu próprio ciclo de miséria e reeleição. Precisamos de leis que acabem com a margem discricionária do Executivo para negociação política. Precisamos de mecanismos de fiscalização popular que permitam que qualquer cidadão rastreie a verba de sua cidade até o centavo, com a mesma facilidade que verifica o extrato bancário. A responsabilidade de fechar o cofre escondido é de vocês. Eu fiz a minha parte, eu confessei. Eu quebrei o sigilo do poder. Eu dei o mapa. Agora, se vocês se calarem,
se continuarem aceitando a esmola eleitoral em troca da dignidade, então, o cofre continuará aberto. E a culpa será de todos nós. O orçamento é o seu voto. Usem-no para exigir a verdade e a justiça. Fechem o cofre de uma vez por todas. E que Deus tenha piedade da minha alma, e ilumine o caminho da nossa nação. A confissão está feita. A verdade está lançada. Mas a verdade, por si só, é apenas a ponta do iceberg. Ela só tem valor se nos inspirar à ação. A grande questão, a que arde na alma de cada um de vocês agora, é: como quebramos esse ciclo? Como o cidadão comum, o pagador de impostos, pode desmantelar um mecanismo tão profundamente enraizado e operado nas sombras do poder? Não será fácil. Não será rápido. Mas é possível. A única forma de derrotar a organização sistêmica do cofre escondido é com a organização cidadã e à luz da transparência. O primeiro passo é entender onde reside o seu poder real. O seu voto na urna é fundamental, sim, mas ele é apenas o início. O seu poder de transformação reside no seu orçamento. Lembrem-se da lição do cofre: o dinheiro é o combustível. A exigência número 1 do povo brasileiro deve ser a transparência total, ilimitada e em tempo real de cada centavo público. Não aceitem mais relatórios trimestrais, não aceitem PDFs complexos de difícil leitura. O que precisamos é de um sistema digital onde o dinheiro possa ser rastreado como uma encomenda postal. Rastreamento do imposto. O cidadão precisa ser capaz de digitar o CNPJ de uma obra em sua cidade e ver imediatamente de qual dotação orçamentária veio o dinheiro. Qual foi o deputado ou senador que solicitou a verba, a emenda? Qual foi o projeto essencial que foi despriorizado para que esse dinheiro fosse liberado? O sigilo orçamentário é a mãe de toda a corrupção política. Acabem com o sigilo. O dinheiro é de vocês, a informação deve ser de vocês. Se o político usa o dinheiro para a reeleição, ele deve ter a coragem de mostrar o rastro. Não esperem que os órgãos de controle, muitas vezes cooptados pelo próprio mecanismo, façam todo o trabalho. Vocês são os auditores naturais. Formem grupos, bairros, associações e dediquem-se a fiscalizar. Se a prefeitura recebe 5 milhões de reais para a saúde, não se contentem com a placa de inauguração. Entrem nos hospitais, perguntem aos médicos, exijam os balanços, confrontem o secretário. Parem de depender do noticiário e comecem a ser a notícia. A mudança começa na sua atitude perante o político. O cofre escondido só próspera porque transformou a verba pública em favor ou presente eleitoral. Despreze a placa de inauguração. Na próxima vez que um político vier com a fita vermelha e a placa, não o aplaudam. Olhem para a obra com desprezo cívico. A obra não é um presente, é um direito pago com o seu dinheiro. Quando ele inaugurar a quadra esportiva, pergunte sobre a falta de material na escola. Quando ele entregar a ambulância nova, pergunte sobre a ausência de médicos especialistas no posto de saúde. Toda obra eleitoreira é uma distração. Exijam que os projetos sejam técnicos, de longo prazo, e que resolvam o problema estrutural do país, e não o problema eleitoral do político. A mudança de cultura é tirar o político do pedestal de benfeitor e colocá-lo no lugar de empregado que está sendo avaliado. O mecanismo só funciona porque parte da população aceita a lógica da barganha. Ele rouba, mas faz. O brasileiro precisa entender que o prejuízo do roubo sistêmico, o hospital que não funciona, a insegurança nas ruas, a falta de educação para os filhos, é infinitamente maior do que a pequena vantagem local que o político oferece. O voto no distribuidor de benesses é o voto na sua própria miséria de longo prazo. A verdadeira reforma deve ser legislativa, mirando na fonte do cofre, o dinheiro discricionário. O Congresso e o Executivo devem ser obrigados, por lei, a engessar uma porcentagem muito maior do orçamento para áreas vitais, de forma não discricionária. Saúde, educação e segurança de base, manutenção e custeio, não podem mais ser reféns da negociação política. Crie-se um fundo de investimento de Estado blindado, gerido por técnicos de carreira, para obras de infraestrutura de longo prazo, logística, energia, retirando essa decisão da mão de ministros de plantão e da pressão do Legislativo.
Se a margem de manobra do Executivo e do Legislativo for mínima, o poder de chantagem política se esvai. O mecanismo perde o seu principal instrumento. É preciso criminalizar e fiscalizar com rigor a troca de cargos ministeriais e de estatais por apoio parlamentar. O ministro precisa ser técnico, escolhido por competência e currículo, e não por sua capacidade de abrir as comportas do cofre para o Congresso. Vocês devem exigir que seus parlamentares votem projetos de lei que acabem com a emenda secreta e estabeleçam critérios rigorosos de eficiência na aplicação de recursos. O que eu fiz foi dar a vocês o nome, o mapa e o funcionamento da máquina que os mantém estagnados. Eu sei que meu nome será apagado, mas se o meu sacrifício servir para despertar a consciência de uma única geração, terá valido a pena. O cofre escondido opera com base na sua desinformação e na sua passividade. Eles contam que vocês vão se indignar por um dia e depois voltar à rotina. Não voltem. A inércia de vocês é o maior aliado do mecanismo. A partir de hoje, vocês não podem mais alegar ignorância. Vocês são os donos do país. O dinheiro é de vocês. O poder é de vocês. Fechem o cofre escondido. Sejam a fiscalização. Sejam a voz. Exijam a transparência total. E que o orçamento, finalmente, seja um instrumento de desenvolvimento nacional, e não um cofre particular para a reeleição. O futuro depende da coragem que vocês terão de sair da indignação para a ação cívica organizada. A chave está nas suas mãos. Usem-na. O que eu revelei a vocês não é apenas história, é um manual de instruções sobre como a sua vida tem sido controlada pelo poder invisível do dinheiro público. O cofre escondido é real. A confissão é real. O que faremos com ela define quem somos como nação. O Brasil não pode mais se dar ao luxo da inércia. 10 minutos, se usados com a urgência que o momento exige, podem reorientar o seu senso de dever cívico. O maior trunfo do mecanismo não é a força, mas a fadiga. A fadiga de vocês. Eles contam com a sua descrença, com o cinismo que paralisa a ação. Eles dizem, é assim que o jogo funciona. Sempre foi. Por que lutar? Essa é a mentira mais perigosa de todas, a da inevitabilidade. Quando vocês aceitam o suborno eleitoral, a ambulância nova, o paralelepípedo na rua, como a norma, vocês estão assinando um contrato perpétuo de escravidão cívica. Vocês trocam o direito a um sistema de saúde estruturalmente funcional por um favor pontual. Vocês trocam a segurança pública eficaz por uma viatura polida que será abandonada na garagem por falta de gasolina em 6 meses. O cofre escondido oferece a vocês uma falsa paz. É a paz de quem aceita a esmola, em vez de exigir a justiça. Essa falsa paz é a garantia da sua miséria. É o pacto que lhes condena a ver os seus filhos frequentando escolas em ruínas e esperar meses por uma cirurgia de rotina, porque o dinheiro foi usado para financiar a próxima campanha. Para fechar o cofre, é preciso exigir uma inversão na lógica de comando. Vocês devem exigir que seus representantes, prefeitos, governadores e o presidente escolham seus ministros e secretários apenas por competência técnica. O fim do cofre escondido depende da ascensão do técnico e da queda do loteador de cargos. O dinheiro deve ser gerido por quem entende de logística, de saúde pública, de educação e de engenharia, e não por um político que está ali apenas para abrir a torneira das verbas para o seu partido. Rejeitem o clientelismo. Se o seu deputado barganha cargos ministeriais em troca de apoio, ele está negociando o seu futuro. Ele está priorizando a sobrevivência dele sobre a eficiência do Estado. O gestor que fizer um bom trabalho, que fiscalizar, que economizar, que barrar a farra com o dinheiro eleitoreiro, ele deve ser blindado pelo voto de vocês. Apoiem e protejam o técnico que se recusar a jogar o jogo do mecanismo. A sociedade precisa criar um escudo de apoio em torno de quem luta por eficiência, para que ele não seja fritado e demitido na primeira pressão política. A verdadeira força para fechar o cofre vem do apoio massivo e explícito a quem diz não ao mecanismo. Eu entreguei a vocês o segredo. Agora é o momento de armar a cidadania para a batalha. O foco da luta cívica deve ser o dinheiro discricionário. Criação de apps cívicos, não esperem pelo governo. Financiem,
Apoiem e demandem aplicativos e plataformas que permitam ao cidadão comum visualizar o orçamento da União, estadual e municipal em gráficos simples. A informação é poder, mas só se for acessível. O fim das emendas secretas. Exijam, com vigor, o fim de qualquer margem de negociação de emendas cujo beneficiário final e o critério de escolha não sejam públicos e justificados tecnicamente antes da liberação. Nenhuma verba para reeleição sem a luz do dia. O mecanismo próspera no silêncio e na apatia. A confissão que fiz é uma tocha. Mantenham-na acesa. Discutam este assunto na fila do pão, na reunião de condomínio, no trabalho. Ensinem seus filhos o que é o cofre escondido. Transformem a indignação em educação cívica e mobilização contínua. Não se trata de ideologia, trata-se de eficiência e de honestidade básica. O cofre escondido está aberto. Eu revelei a localização. Agora, cabe a vocês, o povo brasileiro, fechar essa porta de uma vez por todas. A chave é a sua persistência. Usem-na, porque o futuro não espera. O orçamento é o seu voto. Não permitam que ele seja roubado para sustentar o poder podre.